Botafogo fechou a maior contratação do Brasil com um craque vindo da Rússia. O Botafogo deve formalizar em breve uma proposta por Vasco Matur, técnico do Santa Clara. A informação é do GE. Avançando na notícia dada em primeira mão pelo jornalista Otávio Bocão na tarde desta sexta-feira, 17/1. De acordo com a reportagem, um membro da diretoria do Botafogo fez uma entrevista preliminar com Matos e gostou do que ouviu. Agora, Dion Testor deve conversar em breve com o treinador português. O Santa Clara teme perder Vasco Matur, que tem contrato até 2026, e vê o assédio do Botafogo como natural, em virtude do monitoramento do clube brasileiro no mercado português. Vasco Matos tem 44 anos de idade e uma carreira curta como treinador, tendo comandado antes Vilafranquense, 2017 a 219, e Alverca, 2019, além de ter sido auxiliar no Leixões e no Casa Pia. Ele está no comando do Santa Clara desde 2023 e foi campeão da segunda divisão no ano passado. A equipe é no momento a quinta colocada do campeonato português, atrás apenas de Sport, Benfica, Porto e Braga. O Botafogo demonstrou interesse e abriu negociações com o Zenit pela contratação do atacante Arthur, ex-Palmeiras, e Red Bull Bragantino, para a temporada 2025. A informação é do canal do TF. Nesta sexta-feira, 17/1, Arthur é um dos nomes que a diretoria alvinegra trabalha para reforçar a ponta. Canhoto. Arthur joga dos dois lados, mas preferencialmente pela ponta direita. Atacante de 26 anos, Arthur tem contrato com o Zenit até junho de 2027 e foi adquirido pelo clube russo em janeiro do ano passado por 15 milhões de euros, 80 milhões de reais na cotação da época. Na atual temporada, Arthur tem 4 gols e 5 assistências em 19 jogos, 8 como titular, pelo clube russo. O Botafogo já enviou 2 propostas ao Yokohama Marinos pelo centroavante Anderson Lopes. A primeira foi rejeitada, mas a segunda oferta está avançando, informa o GE. Os clubes debatem valores da negociação. O centroavante de 31 anos aceitou a proposta do Botafogo e está disposto a retornar ao futebol brasileiro depois de 8 temporadas e meia na Ásia. Atacante canhoto de 1,85 metros de altura, Anderson Lopes é desejo antigo do Botafogo e muito bem avaliado pelo setor de scout. Na última temporada, foram 36 gols e 8 assistências em 55 jogos no Japão. Bitelo é contratado pelo Botafogo, a maior contratação do futebol brasileiro em 2025. O Botafogo acaba de realizar uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro, reforçando seu elenco com a chegada de Bitelo, um dos maiores talentos do futebol sul-americano da atualidade. O meia, ex-Grêmio, foi adquirido por um valor recorde e chega para ser a principal estrela da equipe alvinegra, projetando o clube para novos horizontes no cenário nacional e internacional. O impacto da contratação em 2025. O futebol brasileiro passa por um período de transição, com clubes buscando se reestruturar e fortalecer seus elencos para competições de alto nível. O Botafogo, que já vem se destacando nos últimos anos, deu um passo gigantesco para consolidar sua posição de destaque no futebol nacional e internacional. A contratação de Bitelo é uma clara demonstração da ambição do clube, que almeja não só conquistar títulos nacionais, mas também se firmar como uma potência na Libertadores e em outros torneios internacionais. O valor da negociação e o impacto da contratação são incomparáveis no mercado brasileiro. Bitelo, que se destacou no Grêmio pela sua versatilidade, visão de jogo e qualidade técnica, chegou ao Botafogo por um valor superior a 100 milhões de reais, tornando-se a contratação mais cara da história do futebol brasileiro em 2025. Essa marca representa não apenas a confiança do Botafogo no potencial do atleta, mas também a seriedade com que o clube se prepara para os desafios que virão nas principais competições do futebol mundial. Bitelo, o jogo da vida. Bitelo, de 24 anos, é um dos jogadores mais cobiçados do futebol brasileiro. Sua trajetória, que começou nas categorias de base do Juventude, foi marcada por uma ascensão meteórica. No Grêmio, o meia se consolidou como peça fundamental no meio-campo, com uma técnica apurada, boa leitura de jogo e capacidade de criar jogadas decisivas. Ele também se destacou pela consistência em momentos decisivos, contribuindo para títulos importantes do clube gaúcho e se tornando um dos pilares da equipe. Sua versatilidade é um dos aspectos mais admirados por treinadores e analistas. Embora atue principalmente como um meio-campista central, Bitelo é capaz de se desdobrar em diversas funções, seja como volante, meia ofensivo ou até mesmo atuando pelos flancos, sempre mantendo um alto nível de desempenho. Essa característica faz dele uma peça-chave para o esquema tático do Botafogo, que tem como objetivo a modernização e o aprimoramento do jogo coletivo,
aliando juventude e experiência para alcançar os maiores feitos do futebol. O Botafogo de 2025 rumo ao futuro. O clube, que tem vivido uma fase de reconstrução e crescimento sob a gestão de seus novos investidores, viu a contratação de Bitelo como um movimento estratégico para solidificar seu projeto de longo prazo. O Botafogo está determinado a conquistar títulos importantes nos próximos anos, e para isso, não poupou esforços para trazer um dos melhores jogadores do Brasil para o seu elenco. Além de Bitelo, o Botafogo já havia feito outras contratações significativas nos últimos meses, mas a chegada do meia completa a espinha dorsal de um time capaz de competir em alto nível em qualquer competição. Com um elenco recheado de jogadores de qualidade, o clube agora possui uma combinação de juventude e experiência que promete fazer história. A torcida alvinegra, que tem se mostrado apaixonada e fiel, agora vê sua equipe com ainda mais expectativas para as competições que estão por vir, principalmente o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e, claro, a Libertadores. As expectativas para o futuro. A chegada de Bitelo ao Botafogo gera um grande alvoroço no cenário futebolístico. O clube carioca espera não apenas conquistar título, mas também posicionar o time de maneira mais competitiva no mercado internacional, atraindo olhares de clubes da Europa e outros continentes. O futebol brasileiro, com a contratação de Bitelo, ganha mais força e visibilidade, e o Botafogo se coloca, com essa aquisição, como um dos clubes mais poderosos economicamente e esportivamente. A pressão sobre o jogador será grande, já que todos os olhos estarão voltados para ele. No entanto, Bitelo tem mostrado, ao longo de sua carreira, que sabe lidar com as expectativas e responder com desempenho dentro de campo. A torcida do Botafogo acredita que ele será o grande líder do time, não apenas com sua qualidade técnica, mas também com sua personalidade forte e sua ambição de vencer. Para o Botafogo, esta contratação é a consagração de um processo de planejamento e investimento que visa não só o sucesso imediato, mas também a construção de um legado sólido para o futuro. A chegada de Bitelo coloca o clube alvinegro em um novo patamar e abre um horizonte de grandes conquistas. É o marco de uma nova era no futebol carioca e brasileiro, com o Botafogo como protagonista em busca da glória nacional e internacional. Em um ano decisivo para o futebol brasileiro, a contratação de Bitelo pelo Botafogo se torna um divisor de águas e reafirma o clube como uma das maiores potências do Brasil em 2025. A expectativa é que o talento do meia seja o combustível necessário para levar o Botafogo a conquistar títulos importantes e, quem sabe, até entrar para a história do futebol mundial.